Olá para você, meu querido aluno do Segundão. Hoje a gente vai ter uma aula de Sociologia intitulada Cultura, Memória e Mídia. E a gente se pergunta o que uma coisa tem a ver com a outra? Muita coisa em comum, tá? Inclusive a gente pode dizer que basicamente a memória coletiva, uma memória compartilhada em comum, é quase intermediada pela mídia totalmente, né? E aí eu vou explicar por quê. Bom, o primeiro slide fala sobre cultura em meios de comunicação. Vou citar a filósofa brasileira maravilhosa Marilena Chaui, inclusive recomendo para quem quer começar uma leitura filosófica bem bacana e conceituada, né? O Convite à Filosofia dela é um ótimo livro para a gente passar até uma reflexão sobre todo o pensamento da história da filosofia e conectando com a nossa realidade brasileira. Então é bem interessante a obra dela. Mas nesse caso eu peguei a obra Cidadania Cultural e nessa obra ela fala que a cultura passou a significar uma relação entre os humanos que também se relaciona com tempo e espaço. Relações que variam com condições temporais e sociais determinadas. Quando ela define a cultura como algo que se relaciona com a história, ela está dizendo diretamente que a cultura é o resultado do relacionamento entre o tempo e o ser humano e o tempo. Então, entre outras palavras, a cultura é muito mais resultado do tempo histórico que a gente nasceu, das condições que a gente teve, da sociedade que a gente vive, da própria história dessa sociedade, do que de uma escolha nossa, né? Porque, de certa maneira, a gente às vezes tem o erro de pensar que a cultura é tudo opcional, né? A gente optou por ser religioso, a gente optou por gostar de determinados tipos de estilo de vida, mas nada disso foi uma opção. Foram as coisas que a sociedade ofereceu massivamente pra gente e que lá naquela tentativa massiva, uma hora você falou sim, né? Então, a lógica de uma sociedade capitalista é uma lógica de mercado. Basicamente, tudo que chega até nós tem um teor de consumismo, né? Então, por mais que muitas vezes a gente acha que a gente se relaciona com uma religião puramente pela nossa fé, para a sociologia existem outros tipos de desdobramentos sociais nos quais a sociedade capitalista vai usar o seu pensamento religioso para benefício próprio. Tá? Um exemplo disso é a indústria matrimonial. Né? A indústria matrimonial ou a indústria da família, entre outras palavras. Né? Porque quando você vai se casar, presume-se que você vai fazer uma festa, presume-se que você vai ter um consumo, um nível de convidados, presume-se que você vai comprar um vestido ou alugar, né? O cara, no caso, um terno. Presume-se que quando você tiver um filho, você vai comprar roupas, você vai comprar berço, você vai comprar produtos alimentícios. Então já tem uma indústria pronta para tudo isso e que incentiva essa ideia. Então ela usa a ideia de matrimônio religioso para reproduzir o seu consumo, né? Para reproduzir o que eles sabem que vende. Que, por exemplo, o casal que depois que se casa vai fazer o quê? Uma viagem. Então a indústria das viagens e do turismo, né, entre outras palavras, também sai ganhando com isso, né? Então existe toda uma lógica de coisificação ou de transformar qualquer coisa, até uma relação amorosa, numa espécie de produto, né? E agora eu vou mencionar o Zygmunt Bauman, que é maravilhoso, grande filósofo contemporâneo, e o livro dele que chama-se Amor Líquido, que falam das relações entre os meios de produção e as relações entre relacionamentos. Uma coisa que ele fala é como a gente também foi coisificado enquanto ser afetivo, né? Para a filosofia, o afeto é um dos maiores potenciais dos seres humanos, pois é ele que movimenta a nossa carne, entre outras palavras, que faz a gente sair dos lugares e buscar ir além. Então você tem uma paixão por algum tipo de ciência, por alguém que seja. Eu não estou transformando uma coisa mais priorizada do que a outra é uma paixão religiosa, que seja, desde que você não transforme essa paixão numa coisa viciosa, né? Você vai se movimentar para realizar aquilo, você vai ter empenho para isso, você vai projetar a sua vida para resolver essa situação, né? E você vai basicamente usar essa força que o sentimento te dá. Porque é isso que a filosofia define como parte desse sentir, né? Não é necessariamente o sentimento que vai trazer uma lógica para o que você está fazendo, mas ele vai te dar aquele gancho para você ir lá e ter garra, né? E você produzir aquilo. Bom, já entrando nessa questão sentimental, uma das características das relações atuais, segundo o Zygmunt Bauman, é que quando uma pessoa se relaciona com a outra, ela já sabe que
ali na esquina vai ter outra pessoa interessante também. E ela sabe que depois vai ter outra mais interessante ainda, né? E esse saber que a gente tem toda essa disponibilidade, que a gente tem Tinder, que a gente tem um monte de coisa, não é um problema. O problema está quando as pessoas não querem se relacionar de maneira séria a ponto de entender que o outro vai ter defeitos, que em algum momento a relação vai se desgastar um pouco, né? E elas sempre terem essa coisa de meu próximo relacionamento vai ser melhor, porque o outro foi um lixo, mas o próximo vai ser melhor. Aí o outro relacionamento dá errado, ela fala, não, mas agora o próximo vai ser melhor. Então, além da gente jogar todas as expectativas no novo produto, que seria a nova relação que a gente está tendo, a gente coisifica o outro como um objeto de desejo nosso, como se a próxima relação fosse para satisfazer os meus desejos mais egoístas e eu zero questão com realmente conhecer aquela pessoa, com realmente compreender, respeitar o espaço dela, né? E quando eu falo respeitar o espaço dela é não chegando colocando as suas expectativas como prioridades para a pessoa na relação, né? Expectativa é normal a gente ter, a gente sempre tem, não tem como dizer que a gente não vai criar expectativa. Mas o problema está quando você quer que a relação seja exatamente tudo que a outra relação anterior não foi. Então você trata o outro como uma coisa para resolver os seus problemas de relações anteriores que você mesmo não quis resolver, por isso que você saiu das relações e você taca essa responsabilidade no outro de resolvê-las, né? E aí o Bauman fala que esse tipo de pensamento vai fazendo com que a gente trate as relações como se fossem mercadorias que uma hora vence e a gente troca por uma mercadoria mais atual, como se a gente estivesse trocando de celular, né? O meu celular já não tem mais o que eu quero, já não tem aquela qualidade que eu gostaria, tinha na época que eu adquiri ele, mas hoje não tem, então eu vou substituí-lo. Então essa coisificação da condição humana é uma característica do capitalismo, pois ao mesmo tempo que as nossas relações amorosas, que deveriam ser relações que não se misturam com questões econômicas, uma vez que quando a gente ama alguém, a gente faz questão de estar com a pessoa sem ter um pretexto social para isso, né? Sem ter um pretexto, seja de teor institucional, eu vou me reunir com a galera da escola, da igreja, que seja, ou um pretexto de teor de classe, a gente vai se reunir para trabalhar, mas um pretexto que não existe, pois é espontâneo, né? Então ele tira essa espontaneidade porque você tem que ser melhor do que o produto anterior, você tem que resolver todos os problemas que o produto anterior deixou para trás e ao mesmo tempo vai ter alguém que vai ser melhor que você. Porque são so many options, né, galera? Muita opção, né? Então a gente trata as pessoas como se fossem opções de mercado, como um produto que a gente cansa e quer substituir por um produto que aparentemente parece melhor, né? Então, já dando essa introdução do que é essa coisificação das relações humanas de uma maneira mais próxima da gente possível, mas ela se desdobra em muitas outras formas, né? Tipo, por exemplo, quando as pessoas olham um acidente de carro e elas ficam mais chocadas com o fato do carro ter sido destruído do que alguém ter morrido, né? Quando as pessoas olham na rua o carro primeiro e depois a pessoa que está dentro, né? Não há importância daquele ser humano que está dentro do carro. O objeto diz mais sobre ele do que ele mesmo, né? Então você humaniza os objetos através da fetichização da mercadoria e você desumaniza a própria humanidade, transformando ela nada mais, nada menos do que o que ela tem. Isso é um estímulo para o consumismo, né? Então, se a gente é definido para a sociedade capitalista pela nossa posse, isso vai estimular a gente a cada vez consumir mais para levantar a nossa imagem. Tem milhares de exemplos disso, né, galera? Essas blogueiras de moda que fazem 1000 processos estéticos, que vivem de publi, não é um problema ter publi, mas eu falo assim, só faz isso, né? Elas se transformaram em objeto das mercadorias que elas fazem publi, né? E aí elas vivem em função disso, entende? Tanto que quando uma blogueirinha faz um comentário grotesco e ela é cancelada pelas marcas, ela perde toda a força dela na internet, né? Porque literalmente ela não era uma pessoa que tinha visibilidade, eram as marcas que faziam ela ter prioridade, né? E aí a gente vê que a mídia do Instagram, por exemplo, ela não é controlada pelos usuários como a gente genuinamente pensa. Ela é controlada na real por essas grandes marcas que, vez ou outra, vão dar dinheiro para algum influencer fazer propaganda delas. Quando essas marcas se cansam desse influencer, ele perde a força dele e ela, basicamente, a pessoa é cancelada. Ela cai num limbo lá da internet de esquecimento, né? Então, continuando aí, com o processo de hominização, o ser humano, segundo o arqueólogo Ulpiano Bezerra de Menezes,
passou a ter capacidades cognitivas. A parte cognitiva é justamente as nossas capacidades de pensar e ação, né? É como a gente basicamente tem a capacidade de reflexão e ao mesmo tempo de pôr em prática essa reflexão. Pro arqueólogo, a abstração e a articulação, que são exatamente isso que eu falei, são o resultado disso, dessa humanização, desse processo evolutivo humano, né? Então, a abstração, pensamento, a gente é capaz de pensar sobre as coisas e isso nos dá a capacidade de projetar, programar, né? A gente, diferente das outras espécies, a gente não pensa só no agora, a gente pensa a longo alcance. Então, o ser humano ele tem essa capacidade de programação que deu uma grande capacidade de sobrevivência a nós, uma vez que a agricultura, por exemplo, é resultado disso, né? Da observação, que é a abstração, o pensar sobre a natureza, entender essa lógica da natureza e, sobretudo, também a articulação, que é o próprio ato de você ir lá e plantar e projetar aquela plantação para se satisfazer a demanda de alimentação de uma população inteira, tá? Então essa é uma grande capacidade humana nossa. Então nossas maiores características é a projeção e a programação, né? Que é isso que realmente faz a gente ser inteligente, porque existem níveis de inteligência diferentes, mas o diferencial da inteligência humana em comparação aos outros animais é essa capacidade de se projetar, de se organizar, né? Dentre outras coisas. Então é pela memória que passamos a ter experiências particulares vinculadas a coletividades. Em outras palavras, o nosso processo de civilização ou socialização. A sociedade que você vive, essa memória coletiva que ela compartilha em comum, forma a sua identidade, direta ou indiretamente. Mesmo que você seja uma pessoa que se negue a essa identidade, já está aí o sinal que formou ela, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que é socialista. Se não existisse o capitalismo, não teria por que eu ser socialista, entende? Então, mesmo que eu seja oposição, ainda assim eu só sou oposição porque a própria condição material da minha sociedade me mostrou que essa era uma das vias, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como a gente não consegue escapar da alienação social, tá? É pela memória, então, que a gente passa a ter experiências particulares vinculadas com as coletividades, porque toda a nossa experiência, toda a nossa memória vai ser construída socialmente. Então, até as palavras que você vai usar para se referir a coisas que aconteceram com você individualmente e as relações que você vai ter com essas coisas tem a ver com a sociedade que você vive. Então, vamos supor que uma pessoa sofreu uma situação abusiva quando era criança. Se ela tiver uma relação social que faça ela identificar esse abuso, ela vai reconhecer. Agora, se a memória dela coletiva estiver conectada com estilos de fundamentalismos muito fortes que culpam a vítima até inclusive, né? Seja através da ideia de que a vítima estava no lugar errado, na hora errada, ou seja pela ideia de que isso tinha que acontecer mesmo, porque tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, né? Então, quando a pessoa justifica e acaba entrando nessa vibe de autoculpabilização, tipo, foi culpa minha, né? Isso não vem dela, isso vem da memória coletiva que ela pegou, tá? Isso vem da sociedade que ela vive. Então, se a gente for pensar na sociologia, é muito difícil a gente definir para valer o que é uma individualidade e o que é uma coletividade, porque a nossa individualidade está repleta da coletividade que a gente vive, né? Então, entender essa coletividade é parte de um conhecimento antropofágico, né? De conhecer a sua própria essência, entre outras palavras, tá? No indivíduo, a memória carrega a continuidade dos costumes. Então, você vai aprender a comer de garfo e faca, você vai aprender a falar português com pessoas que também passaram por esse processo historicamente e que vão passar esses costumes para você viver coletivamente. Então, você não aprende a falar só para expressar o que você precisa, se você está com fome, se você precisa de ajuda, mas para você conectar-se com a coletividade que você vive, tá? Então, nesse indivíduo aí, então, a memória é a continuidade dos costumes. Desse fato, podemos abordar a noção de memória coletiva, que é essa memória compartilhada em comum das pessoas. Porém, a mídia e a massificação, que é o terceiro slide, ao longo da história, a comunicação era feita através da interação direta de duas pessoas ou mais. Com a invenção da imprensa, a informação passou a ser circulada sem a necessidade do contato pessoal. Atualmente, com a internet, esse tipo de alcance aumentou. Ou seja, a imprensa que começou a ser intermediária dessa comunicação e que foi formando essa memória coletiva. Então, um fato histórico aconteceu, as pessoas ficavam sabendo de boca em boca.
Hoje elas ficam sabendo através da mídia. Então a mídia pode dar a versão dela que ela quiser para esse fato histórico, né? Então, continuando, desculpa, gente, eu me perdi aqui. A mídia, então, seria esse elemento intermediário aí de uma informação que impacta na nossa memória coletiva diretamente. Então, a mídia faz a gente ter uma imagem sobre uma situação, né? É ela que fomenta, muitas vezes, o que a gente vai pensar sobre as coisas. E hoje, a gente pode dizer mais do que nunca que Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube são grandes formadores de opinião. Assim como a Rede Globo era lá nos anos 90, né? Uma formadora de opinião em massa. E aí não surpreende a gente que é historiador, como eu, né? Os historiadores, que muita gente não faz ideia do que foi a ditadura no Brasil. Porque a mídia ocultou a ditadura, né? Ela ocultou todos os problemas da ditadura. Ela, inclusive, exaltou a ditadura. A própria Globo tinha uma propaganda de mais de 2 horas a favor da ditadura, né? Então, essa mídia, ela criou uma consciência coletiva histórica falsa sobre a ditadura. E só quem realmente estava por dentro das lutas políticas daquela época que acabou criando uma coisa mais próxima dos fatos sociais daquela época. Então, olha só, o fato social por si só não chega até nós. Ele passa pelo filtro da mídia, né? E seja qual mídia for, seja internet, seja... Porque aí a gente vê casos assim, né? De loucura, tipo, youtuber analisando vídeo de youtuber, né? Então você já tá numa espécie de inception da mídia, né? Onde você vê um youtuber analisando outro vídeo do YouTube e dando uma visão sobre aquele vídeo que muitas vezes as pessoas não vão se dar o trabalho de ir lá ver o vídeo original. Elas vão pegar essa visão para si como verdade, né? Então, a mídia hoje tem um papel fundamental nos processos de interação social e, por consequência, nos valores sociais. É ela que acaba trazendo para as pessoas o que elas devem fazer, como elas devem agir, o que é bom e o que é ruim. O exemplo mais tenebroso que a gente teve desses últimos tempos, né, sobre esse assunto, foi o caso da menina de 10 anos que sofreu abusos e a galera, pelo WhatsApp, se articulou para ir lá no hospital, constranger ela, chamá-la de assassina. Então, de certa maneira, se não tivesse esse intermédio da mídia, será que teria tanta gente ali na frente do hospital? Então, eu não tô dizendo aqui, só para fazer um adendo, que a mídia num todo é ruim, tá? Porque existem jornalistas excelentes, existem pessoas que estão realmente preocupadas em passar informação. Porém, a gente não pode ser ingênuo de pensar que uma coisa tão poderosa quanto a mídia não está na mão também de pessoas poderosas, né? E por que até hoje não se fala em popularizar a mídia, em transformar a mídia num bem popular, e sim continuar tratando elas como empresas pessoais e pessoas que a gente não faz ideia quais são as verdadeiras intenções delas, entende? Mesmo o Facebook, que eu uso, que eu gosto, eu não faço ideia qual que é a verdadeira intenção do Mark Zuckerberg. E quando a gente vê grupos neonazistas se conectando pelo Facebook em nível nacional, é a hora da gente se questionar e falar o papel desse tipo de mídia. Se é o papel de conectar todos os nazis do Brasil, né, que possivelmente não seriam conectados sem esse intermédio da mídia, ou se é o papel deles de evitar esse tipo de coisa, né? Enfim. É uma discussão bem legal essa aula, né? Então, assim, a massificação da mídia faz com que, por consequência, desenvolvemos uma cultura de massa, uma cultura em larga escala, altamente compartilhada entre pessoas em comum. Entre outros termos, o termo que surge do que chamamos de padronização cultural. Então, a gente tem que se perguntar por que todo mundo acha o mesmo padrão de beleza o melhor. Por que todo mundo acha que determinados atores que reproduzem esse padrão de beleza são bonitos? Porque, na verdade, não é normal todo mundo pensar igual, né? Todo mundo supervalorizar aqueles corpos perfeitos, olhos claros, pele clara, se possível até o cabelo, né, mais claro. Então, esses padrões de comportamento que a mídia faz, a gente não tá aqui no papel de condenar você que tenha se encaixado em alguma tribo, se rotulado, né? Mas aqui não tô no papel de condenação, é de crítica, de repensar se é realmente você que gosta desse padrão de beleza ou você aprendeu que isso é beleza, né? Então, e por que é justamente esse tipo de beleza? Porque envolve uma questão industrial por trás também. Nem todo mundo consegue atingir esses corpos. Então,
para 80% da sociedade, e eu não tô zoando, né? Isso é um dado que está no livro O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. De cada 10 mulheres, 8 não se encaixam no padrão de beleza. E isso faz com que essas mulheres se sintam constrangidas, pressionadas a serem melhores em tudo para compensar a falta de beleza. Faz com que elas busquem vícios para compensar essa falta de visibilidade social, essa pressão estética, né? Então, muitas vezes a pessoa vai se relacionar consigo mesmo de uma maneira muito autodestrutiva. De certa maneira, a quem interessa esse tipo de neurose? Aos machistas, né? Porque as mulheres exaustas de tanto fazer trabalho doméstico, de no próprio trabalho serem desvalorizadas e ter que trabalhar o dobro para receber algum valor, chega em casa, a última coisa que elas vão querer é ir para uma manifestação feminista, é parar para ler uma literatura feminista. Até isso é privilégio, né? Então, isso tudo tem um interesse por trás de falta de mobilização social versus também alto consumo de produtos para emagrecer, produtos que realcem esses padrões de beleza, né? Entre outras cositas mais, tá bom? Então, continuando, e até essa coisa da gente se colocar como objeto, né, da mídia, que é o lance de eu quero ser uma boneca, a plastic doll, né, da mídia, eu quero pagar para fazer trocentas cirurgias, mas assim, é muito louco, né? A pessoa não paga um psicólogo que vai fazer ela entender ela mesma e que vai chegar na raiz do problema. Ela prefere se automutilar o tempo todo para chegar no ideal de beleza, né? Isso é uma característica da nossa sociedade. E não é por um acaso, não é só porque a gente, evoluiu tecnologicamente, mas porque a gente criou essas demandas também. Para pensar que se não houvesse um padrão de beleza de nariz, que pra mim chega a ser até ridículo. Desculpa, eu não tenho preconceito com quem faz rinoplastia. Cada um faz o que quiser. Eu sou a favor do corpo livre. Se a pessoa quiser modificação total do corpo, ok. Cada um tem a sua liberdade. Mas eu quero dizer assim, não é possível que toda vez que alguém vai fazer uma rinoplastia, ela tá realmente numa relação de corpo livre com ela mesma. Na maioria das vezes ela tá numa relação de pressão estética. Né? E a gente chega num nível de loucura de pressão estética com as mulheres que até as partes íntimas das mulheres têm padrão de beleza. Então assim, ai meu velho, minha velha. Então a mídia é a massificação 2, para finalizar a aula. Uma das principais características desse meio é justamente uma minoria exercendo poder sobre uma maioria. O exemplo são o número de pessoas que produzem esse conteúdo versus as pessoas que recebem. Então, quem está por trás de toda essa indústria? Quantas pessoas realmente estão por trás dessa produção louca de padrões de beleza, de coisificação do ser humano, de exploração e autoconsumo, de coisificação até da natureza, uma vez que a natureza se torna para o capitalismo apenas matéria-prima para sua indústria, né? A gente perdeu a nossa relação ancestral com essa natureza, né? A gente perdeu o nosso lado contemplativo, que criou o nosso lado científico. Essa observação da natureza foi o que estimulou o nosso lado filosófico científico, né? Então, quem produz toda essa massificação de padronização de comportamento, de beleza, de religiosidade, é uma minoria. Quem recebe isso é a maioria. Essa maioria, adquirindo essa identidade, não se torna igual aquele cara que produziu isso. Por mais que ele vai olhar e falar assim, esse cara é igual a eu. Ele tem mais dinheiro, mas ele pensa que nem eu. É ingênuo a gente pensar desse jeito, porque na verdade você é a coisa, o produto final dele. Ele produziu você como uma coisa. E você tá nesse papel de objetificação, né? Então, como escapar disso, né? É o objeto de estudo da nossa próxima aula. Mas o mais importante pra gente nas humanas é mais entender a nossa condição do que propor soluções, né? Porque a gente sabe que é um grande erro, aliás, um erro filosófico clássico, que os filósofos, inclusive, desde tempos antigos falam como um péssimo engano do ser humano, um ato falho, né? A gente querer propor soluções para coisas que a gente nem sequer sabe como funciona, né? Então, é mais fácil eu me conformar com esse sistema do que solucionar? Bom, se você está conformado com isso, você se conformou em ser um objeto do sistema, né? E o ser humano não nasceu para ser um objeto, né? Como a gente viu, foi processo evolutivo nosso, a nossa capacidade de abstrair, de pensar as coisas, de programar elas, né?
e não de ser programado por alguém. Então alguém está escolhendo qual é a roupa que você vai usar ano que vem. Qual que é a roupa que vai estar na moda. O que você vai consumir como comida, né? Então, de certa maneira, entre você e essa pessoa que está pensando isso, existem bilhares de dólares e muito poder econômico político de diferença, né? E aí você fica só como o quê? Que é o que muitos sociólogos falam, a classe C, né? Que é a classe média. A classe média, na verdade, é a classe C de consumo, tá? É assim que ela é vista pela alta burguesia. Então, continuando, assim como para o Max Horkheimer e o Theodor Adorno, que são estudiosos da Escola de Frankfurt, autores incríveis que eu recomendo super, tá? Quem controla os meios da mídia se relaciona também com controles dos meios de produção. Isso é óbvio, né, galera? Tudo que a mídia produz como consumo, como estilo de vida, tem a ver diretamente com o que a indústria quer que a gente consuma, né? Então, é só vocês verem, assim, de maneira geral, como as novelas, os estilos dos personagens acabam se tornando estilos que a população copia. E como a indústria da moda, por exemplo, a indústria têxtil, né, mas sendo mais exata, porque a indústria da moda ainda tem aquele lado artístico, né, que se diferencia. A indústria têxtil, ela super sai, assim, nada de braçada nessas modas que a novela inventa, entende? Logo, vivemos numa sociedade onde existe uma dominação cultural através da massificação dessa cultura burguesa. Por que todo mundo quer fazer as mesmas coisas? Eu acho engraçado isso, porque até as pessoas que dizem que querem ser alternativas estão caindo numa lógica burguesa. Eu não quero gastar dinheiro com casamento, mas todo o dinheiro que eu gastaria no casamento eu vou gastar numa viagem. Tudo bem, realmente é da hora viajar. E também legal casar, se você deseja isso. A questão é, por que todo mundo quer a mesma coisa? É isso que não é tão normal, assim, se a gente for parar pra pensar. O Theodor Adorno, as leituras dele, ele meio que fala como a cultura de massa, ela mata a nossa individualidade de várias maneiras. Tô fazendo um paralelo com o Facebook. Se você compartilhar uma coisa que tá todo mundo comentando, você vai ter mais de 100 curtidas. Eu sei porque eu já fiz esse teste. Se você compartilha uma coisa totalmente pessoal sua, no âmbito de uma coisa autêntica, tipo, sei lá, vou publicar um desenho, ele vai ter, tipo, 15 curtidas. Porque o que é autêntico não é valorizado numa cultura de massa. Você só é valorizado se você está reproduzindo o que a indústria cultural quer que você reproduza. Entende? Então, em vez de eu desenhar, vou me tornar uma maquiadora profissional, que eu admiro muito, inclusive, maquiadores profissionais, quero deixar bem claro, não é desprezo, porque isso vai me dar mais visibilidade para os produtos cosméticos do que, por exemplo, ficar desenhando, né? Então, eu não tô dizendo que uma pessoa que aprende a fazer maquiagem profissional, ela é alienada automaticamente, tá, galera? Cada um faz o que quer, cada um tem as suas próprias vontades. A questão que eu tô querendo dizer aqui é, entre uma coisa autêntica e uma coisa que tá todo mundo comentando, que vai estimular debates em torno de determinados assuntos, o Facebook prioriza o que todo mundo tá comentando, entende? Então, se eu colocar as palavras-chave de um assunto que tá em alta, que é a lógica do Twitter também, né, entre outros, vai fazer com que aquela publicação seja estimulada, porque eles priorizam assuntos que tá todo mundo falando. Eles não priorizam a qualidade da discussão. E aí que vem o ponto que é ruim dessa cultura. Não é ruim existir um grande alcance cultural, de um artista conseguir fazer sucesso internacional, né? Que é uma característica desse período que a gente está vivendo. Esse não é o problema. O problema se trata quando você acha ingenuamente que você pode competir com uma Lady Gaga. Ou que você genuinamente pensa que isso é realmente porque ela é muito boa e não porque ela, além de ser uma boa artista, que eu admiro, mas ela teve todos os instrumentos possíveis para massificar as suas músicas e transmiti-las em vários países diferentes. E isso custou dinheiro. Isso custou dinheiro. Entende? Então, entre alguém que pode pagar para levar uma informação para você e alguém que vai levar uma informação de qualidade, a pessoa que paga, você vai receber. A pessoa que não paga, você nem vai ver. Essas são as prioridades dos meios de massa. Então, entre um artista bom, mas que não tem dinheiro e não consegue ter uma ascensão
musical e entre o artista que é já no meio da produção musical e que paga para tocar nas rádios e paga para tocar 3, 4, 5 vezes por dia na rádio, é esse o artista que vai chegar até você. Então, eu não tô dizendo que todo mundo que faz isso não tem qualidade musical, ou que todo mundo que paga por uma publicação ser promovida na internet, automaticamente aquela publicação não tem qualidade. Estou dizendo que quando você prioriza o pagamento e não a qualidade, você pode chegar a resultados catastróficos, tá? De uma pessoa que causa um estrago enorme no tecido social e que chega a distorcer a realidade em grande quantidade de visualização e que só consegue fazer isso porque consegue ter um domínio econômico sobre aquela rede social. Ela paga para poder ter aquele domínio econômico. Então, outro exemplo, para sair um pouco dessa questão aí de mídia, é pensar um médico. Você tem um médico especialista num assunto e outro especialista. Você vai pesquisar no Google, qual que vai aparecer? O que teve operações mais bem sucedidas? Não, meus queridos. O que pagou mais caro para o anúncio dele aparecer. Entende? Que fez com que médicos falsos, como, eu acho até engraçado, gente, falar esse nome, o Dr. Bumbum, fica tão famoso, mesmo sem diploma, porque ele pagava para ser promovido na internet. Entende? Por último, a gente tem a reificação, que é um termo sociológico para definir a coisificação das pessoas, de um todo da sociedade capitalista, onde tudo é tratado como produto ou mercadoria, já expliquei isso. Até as nossas relações amorosas são tratadas como produto, né? E os humanos não recebem os benefícios do seu trabalho, e menos ainda tem noção do alcance disso, que é a alienação. É quando a gente chega no campo da alienação. Então é isso, meus queridos. Eu vou mandar a questão para vocês, tá? Espero que vocês estejam bem. Um beijo e até a próxima.